Queremos mandar um abraço, então, para você que está nos acompanhando. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever também no canal. Irmão Jair Cardoso, trazendo sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe, uma lição gloriosa também nesta noite. Vamos crescer um pouquinho mais no aprendizado da palavra do Senhor. Fique conosco. Muito bem. Irmão Jair Cardoso, que certamente está muito feliz. Na última quarta-feira do dia 10, agora desse corrente mês, na quarta-feira passada, a Carolina, sua filha, lançou então uma gravação de uma música e está rodando a internet, né, irmão Jair? Já podemos acompanhar, conforme você vê aí na tela, Carolina Cardoso cantando Eu Tenho Uma Promessa, através da produtora Todá. Então, se você ainda não assistiu, corre lá no YouTube, depois do programa, e assista então, compartilhe esse lindo louvor interpretado aí na voz da Carolina Cardoso, a filha do nosso querido irmão Jair, que está aí vivendo as promessas de Deus sobre a sua vida, nesse grande projeto, nesse grande desafio, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas ainda, muito mais para confirmar na vida dela. Um projeto maravilhoso e ficou muito lindo, né, irmão Jair? Uma gravação muito bem executada, um louvor muito bem executado. Louvamos a Deus pela Carolina, que Deus abençoe a sua vida, seu lar, o Kennedy, seu esposo, e temos certeza aí que Deus tem grandes coisas para alcançar ainda no teu ministério. Não deixe, você que está nos acompanhando, não deixe de correr lá no YouTube, depois do programa, e assistir, então, Carolina Cardoso cantando, interpretando o hino, o louvor Eu Tenho Uma Promessa. E também não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, comentar. A sua participação lá é muito importante, tá? Então não deixe de desfrutar de um louvor que fala de algo tremendo, maravilhoso, que é das promessas do Senhor. Todos nós somos alvos das promessas de Deus. Vale a pena você ser edificado, ser abençoado com esse louvor. Tenho certeza que vai abençoar a minha vida, abençoar a vida de muitas pessoas e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que é em continuidade ao trimestre, então, do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar da lição 2, que será estudada presencialmente no dia 14 de julho, em todas as classes da Escola Bíblica Dominical das Igrejas da Assembleia de Deus, onde existe uma classe de escola adulto, estarão estudando esse tema, que é o livro de Ruth. Nós estamos, então, nesse trimestre, estudando o tema O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Esther e Ruth para a nossa geração. Nós vamos ter uma abordagem nessas lições, nesses temas que nós estaremos tratando aqui no programa, relacionado às histórias dessas duas mulheres, e nós já introduzimos esse tema na lição passada, no programa passado, onde nós falamos da importância destas mulheres e como Deus utiliza-se do caminho através das mulheres para cumprir o seu plano divino, o seu plano eterno. E nós vimos sobre a chamada, a forma como Deus usou a vida de Ruth e também a vida de Esther para abençoar o seu povo e desta forma trazer até esta terra o seu filho através da descendência de Davi e abençoar a todos nós, em cumprimento a uma promessa que ele tinha feito a Abraão quando disse que através da sua semente, da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós percebemos que este Deus é um Deus que cuida das nossas famílias, pois é um Deus que zela por cumprir as suas promessas. Irmão Jair, tema de hoje, um tema importante para que nós possamos entender a continuidade dos assuntos que nós vamos tratar nos próximos programas, tendo em vista de que nós vamos fazer aqui uma abordagem da introdução, do entendimento do livro de Ruth. O que nós podemos falar introdutoriamente, irmão Jair? Bom, o irmão Alex já falou aqui que é uma introdução do assunto, do estudo do livro de Ruth, né? Então, nesse momento, nós vamos estar estudando aqui alguns aspectos importantes do livro de Ruth, a organização desse livro, como a Bíblia
tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia cristã que nós usamos, como ela organiza o livro de Ruth dentro da sua estrutura. Nós vamos ver também a autoria, data, nós vamos também estar estudando o contexto histórico em que vem ocorrer essa narrativa da história de Ruth, e depois nós estaremos também falando do propósito que Deus tem e da mensagem que vai transmitir através do livro de Ruth. Então vai ser uma lição muito gloriosa. Abrindo um outro parênteses, irmão Alex, eu também quero agradecer aqui a Rádio IECN, as diversas programações da Rádio ESN que convidaram a minha filha Carolina para estar louvando o nome do Senhor. É uma porta que se abriu e Deus também tem nos dado esse presente com esse videoclipe, né, essa música gravada lá em São Paulo, numa gravadora, a Todá gravadora, e é uma oportunidade. Então a Carolina, ela faz parte aqui da família também, da Rádio IECN, qual nós transmitimos esse programa. E Deus me deu 2 presentes, irmão Alex, nessa semana. Então, semana eu faço aniversário, né? Então, eu tive esse presente de receber da minha filha, de Deus, esse videoclipe da minha filha, e também recebi de presente de um amigo essa gravata, né? Então, eu tive que vir parlamentado hoje com a gravata, agradecendo aqui ao Neri, um amigo, um jovem aí, que nos presenteou com essa gravata. Então, a gente está nessa perspectiva aí, muito feliz pelo que Deus tem feito na nossa vida, nos alcançando aí, nos permitindo mais um ano de vida ocorrido aí, assim, no dia 11, né, o aniversário que nós completamos. E na lição nós vamos estar estudando aqui, muito feliz, essa lição introdutória sobre o livro de Ruth, e queremos que você seja edificado através dessa mensagem. Muito bem, meus irmãos, então vimos aí as bênçãos do Senhor sobre a vida do servo do Senhor, irmão Jair Cardoso, esteve aniversariando então essa semana, então aqui queremos reforçar as felicitações e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Amém. Também desejamos muito sucesso e muitas bênçãos para a Carolina nessa jornada, nessa nova etapa, tendo em vista de uma abrangência que se toma a partir desse projeto, e temos certeza que vai ser de bênção. No programa de hoje estudaremos então o livro de Ruth. Nosso texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 1, onde vai introduzir a história aqui, introduzir o assunto, o início do livro, né? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele foi, e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Meus queridos irmãos, como nós já comentamos, vamos falar então hoje sobre o livro de Ruth, e nós percebemos que o livro de Ruth, ele é um livro muito belo, muito extraordinário, traz uma linguagem que representa, trazendo as informações históricas, narrativas de um período que abrange ali o povo de Israel, e como se deu algumas descendências que correspondem ao próprio Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio da descendência de Judá, mas também que traz uma linguagem extremamente profunda, pois trata de alguns desafios que os personagens desse livro enfrentaram, especialmente os personagens ali de Noemi, de Ruth, que é a protagonista desse, digamos assim, a protagonista, personagem principal desse livro, que leva o seu nome, e que passaram por desafios, circunstâncias de adversidades, mas mesmo assim elas desfrutaram do cuidado de Deus, da provisão de Deus conduzindo a história através das decisões, obviamente, que elas tomaram, porque Deus, mesmo conduzindo a história, respeita o livre-arbítrio do ser humano. Então hoje nós vamos tratar desse tema, desse livro, o livro de Ruth. Vamos introduzir, como o irmão Jair já mencionou, as características desse livro e algumas coisas mais. Irmão Jair, temos aqui um assunto para tratar, que é a respeito da
organização do livro, irmão Jair. Temos esse desafio de trazer aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham esse fato de como que a Bíblia Sagrada ela se organiza. Talvez muitos que estejam nos acompanhando não conhecem essa característica de que a Bíblia possui textos com características diferentes, mas nós vamos aprender aqui que a Bíblia ela tem algumas características. O que nós podemos falar sobre esse tema, irmão Jair? Bom, no estudo teológico, irmão Alex, a gente tem uma matéria chamada Bibliologia, onde a gente vai aprofundar, vai estar abordando esse tema, vendo a composição da Bíblia, como é que a Bíblia chega nas nossas mãos da forma que nós temos até hoje. Tem um longo caminho percorrido e que nós analisamos e aprofundamos nessa matéria. Vamos ver um pouquinho aqui na nossa lição de hoje sobre a organização do livro de Ruth. E nós vamos ver dentro da Bíblia hebraica e dentro da Bíblia cristã. A Bíblia não é uma só? Ela é uma só. A Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, a composição dos livros do Antigo Testamento, ela em conteúdo são os mesmos, mas a organização em livros é diferente. Nós temos a Bíblia cristã, nós temos 39 livros no Antigo Testamento e na Bíblia hebraica nós temos 24 livros, porque são agrupados. Tanto os profetas eles são agrupados em um único rolo, em um único livro na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, então ele é dispendido em cada um dos profetas. O exemplo é profetas menores, que nós temos 12, e na Bíblia hebraica ele compõe um único livro. Então, nós vamos ver que a Bíblia hebraica, ela é composta, o Antigo Testamento é composto apenas a divisão dela é feita na Bíblia hebraica do Antigo Testamento, ela vai ser dividida em 3 partes, que vão ser o Pentateuco, que é a primeira parte, a segunda parte são os profetas e a terceira parte são os escritos. E o livro de Ruth, ele se encontra dentro dessa divisão dos livros, desse grupo de livros chamados escritos, que Jesus, lá em Lucas capítulo 24 e versículo 44, ele vai estar se referindo a ele do que foi dito pelos profetas e nos Salmos e também na lei de Moisés, que é o Pentateuco. E nós vemos, então, está incluído junto o livro de Ruth nesses escritos. E dentro desses escritos vai ter uma particularidade que estão ali compostos os 5 livros destacados: Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações e Eclesiastes e Esther. E a leitura desses 5 livros, eles ocorriam nas festas judaicas. E o livro de Ruth, então, ele ainda é lido na festa de Pentecostes, a festa da colheita, dado esse ambiente de colheita que nós vamos estar falando do livro de Ruth, o cenário em que ocorre as atividades do livro de Ruth. Na Bíblia cristã, o Antigo Testamento, ele é dividido em 4 grupos: o grupo do Pentateuco, o grupo dos livros históricos. Pentateuco, então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Os livros históricos, então, vai ser a partir de Josué até Ruth. São os livros, dividindo, então, os livros históricos, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Ruth, na Bíblia cristã, ela vai estar incluído dentro dos livros históricos, e é uma obra, o livro de Ruth é uma obra organizada em 4 capítulos apenas, totalizando 85 versículos. E nós temos também a autoria e a data em que esse livro foi escrito. O livro de Ruth, então, o entendimento é que o profeta Samuel, o último juiz e profeta nesse período dos juízes. Então, Samuel ele adentra no ministério como sacerdote, como juiz e como profeta, né? Então, já é um período de transição entre o período de juízes para a monarquia judaica, na monarquia do Antigo Testamento. E
Talmud, que é uma coletânea de uma obra milenária que vai trazer regulamentos, tradições judaicas, ele atribui a Samuel a autoria desse livro, da forma com que ele se refere. A gente vai ver aqui que o legado, que o propósito do livro de Ruth é demonstrar que dessa raiz de Ruth viria o Messias, e assim como veio Jesus Cristo, ele veio da genealogia de Ruth. E Samuel, o livro ele traz muito a forma com que o autor se refere a Jessé, a Davi, ele parece indicar uma contemporaneidade e familiaridade com os personagens. E isso, os personagens indicam, então, apontam para Samuel como o autor desse livro. E nós temos também o período em que ele foi escrito. É entre o período de Juízes e Juízes e a monarquia. Isso se dá no século X a.C. Então, de uma forma bem genérica, que é a organização do livro, ele se encontra, o livro, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, elas têm o mesmo conteúdo. O que difere são o agrupamento desses livros no Antigo Testamento. E o livro de Ruth, então, na Bíblia hebraica, ela está nos escritos, no grupo dos escritos, e na Bíblia cristã, ela se encontra no grupo dos livros históricos. E autoria, nós temos aí o profeta Samuel, e o século possível foi no 10º século antes de Cristo, ou seja, do ano 1100 antes de Cristo. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí uma abordagem geral aí da organização do livro, especialmente dos livros aí, então, como ele está inserido tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã. Vimos então essa diferenciação que existe, né, não de conteúdo, mas sim na organização. Tratando-se de Antigo Testamento, nós vamos observar que a Bíblia hebraica possui o mesmo conteúdo do que a Bíblia cristã, exceto na organização, tendo em vista de que tratava-se de rolos, né, irmão Jair? Então, os livros eles eram reunidos em rolos, diferente de como foi organizado a partir da Septuaginta, da tradução, e foi organizado, então, a Bíblia cristã a partir da divisão de assuntos. Então, nós temos, abrindo a Bíblia, nós temos claramente bem dividido na sequência os livros de forma a ser compreendida. Já na questão hebraica da organização do escrito sagrado, já eram através de rolos. Se colocava uma certa dificuldade, a Bíblia diz que Jesus chegou uma certa vez numa sinagoga, irmão Jair, e a Bíblia diz que foi dado a ele um dos rolos, e ele procurou, e o texto é bem enfático em dizer que Jesus procurou e encontrou onde estava escrito no profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós temos a facilidade, e louvamos a Deus por isso, de que na Bíblia cristã temos essa organização de uma maneira diferente e que é mais fácil de nós podermos acompanhar. Quando nós olhamos para o nome do livro de Ruth, nós vamos perceber que o nome Ruth significa amizade, e é uma característica que vem não somente... nós conseguimos observar isso claramente quando nós lemos esses 4 capítulos e esses 85 versículos desse livro, que a amizade é algo que está falando muito forte ali. Quando a gente vai olhar os livros históricos que trazem nome de pessoas das quais são importantes e que são pessoas que foram relevantes e que trazem os seus nomes, ela também está lá. Tem Josué, tem Ruth, tem Samuel, tem Esdras, Neemias, Esther, nomes de pessoas que levam, que trazem o nome ao livro e que têm, de fato, uma importância ali na história contida no livro. E também Ruth faz parte
dos 2 livros que compõem a Bíblia Sagrada, que trazem o nome de mulher, Ruth e também Esther, 2 desses livros, então, que trazem o nome de mulheres que nós estaremos tratando aqui nestes programas, tá? Muito bom nós entendermos isso. Lembrar que, como trata-se de um livro que é um livro histórico, inicialmente a nossa postura de leitura e de entendimento é preciso que haja uma ideia de entendimento literal. Os fatos que aconteceram trazem o seu contexto e precisa ser entendido. No ponto 2, irmão Jair, nós vamos falar sobre o contexto histórico, em que estavam inseridos os personagens aqui que falam nesse livro e o que estava acontecendo, em qual período estava acontecendo, e que nós vamos agora definir no tópico 2. Tópico 2, o contexto histórico. O que nós podemos comentar, irmão Jair? Bom, irmão Alex, a humanidade na Idade Média foi um período em que a humanidade em si não houve tantos avanços. É chamado até o período das trevas para a humanidade, a Idade Média. Depois vem a Idade Moderna, e começam a vir as grandes descobertas, o motor a combustão, a vapor, etc. E começa a humanidade a evoluir em termos de prosperidade. A época dos juízes, que é o contexto histórico em que essa história de Ruth, ela está inserida, essa história que nós estamos narrando, estudando aqui na Bíblia, ela corresponde para Israel o pior período da história de Israel em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação à sua apostasia, à infidelidade e também um período de trevas, até dá para a gente dizer o período dos juízes, que corresponde a aproximadamente 300 anos, que vem após a conquista da terra de Israel, da terra de Canaã por Josué. As tribos são divididas e são colocadas cada uma em seu território, e após a morte então de Josué e dos demais daquela geração, existe entra o período de juízes, e esse período de juízes corresponde a 300 anos e vai até o início da monarquia de Israel, com o primeiro rei, que vai ser Saul. Depois vem o rei Davi, que nós vemos aí ao longo da história. E esse período ele foi marcado por uma grande anarquia, o período dos juízes, uma grande anarquia e apostasia da nação de Israel, ou seja, dos hebreus, do povo hebreu. Apostasia, então, nessa época, o que eles fizeram? Eles abandonaram repetidamente sua aliança com Deus. Eles passavam a adorar outros deuses falsos, e cediam então às influências de culturas pagãs ao redor das terras de Canaã, terra onde eles estavam incluídos. Isso levou a um ciclo de pecado. Eles se afastavam de Deus. O resultado do pecado vinha uma opressão dos povos em redor. Aí a nação, os hebreus, se arrependiam, clamavam a Deus, e aí sim Deus então enviava um juiz, uma pessoa direcionada para reconduzir o povo às práticas da fé em Deus. Então, nós vemos esse período é um período marcado intensamente pela idolatria, onde os hebreus eles se renderam à tentação de adorar esses falsos deuses e abandonando o culto ao Deus verdadeiro. E também uma mistura, um sincretismo, misturavam suas práticas do culto a Deus com ritos, crenças de religiões pagãs ali, comprometendo assim a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus, inclusive com sacrifícios idólatras, oferecendo sacrifício, traindo então o compromisso para com o Deus de Israel. Nós
nesse período dos juízes, irmão Alex, nós notamos também a ausência de profetas de Deus. Vinha o juiz, mas não veio profeta. Profeta veio só o profeta Samuel. E com isso, houve problemas dentro da comunidade, dentro das tribos. Houve uma fragmentação, a falta de uma liderança unificada, comprometida com todo o povo, enfraquece então a coesão e o comprometimento, o compromisso do povo, e assim os hebreus foram repetidamente se afastando de Deus, repetindo o pecado, e esse ciclo retornava. Pecado, opressão, arrependimento, e Deus enviava então um libertador para reconduzir eles aos caminhos do Senhor. E nós vemos no decorrer desses fatos, ainda a nação, no contexto histórico, um contexto de secularismo, hedonismo e idolatria. Nós vemos, depois da morte de Josué, se levantou uma geração que não conhecia os feitos de Deus, o que Deus tinha feito com o povo hebreu. Não tinha uma profunda comunhão mais com Deus. E aí Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso daquele povo de Canaã, os cananeus e os habitantes em volta, e foi atraído à adoração dos falsos deuses, ao qual nós nos referimos anteriormente. E com isso nós vemos aí a secularização e o hedonismo aparecendo, sempre pervertendo a relação do homem, da nação de Israel com Deus. O que o secularismo ele promove? Ele promove um afastamento de Deus de uma gradual. O povo de Israel, ali ele começou a dar mais ênfase nos assuntos mundanos do que na adoração e a obediência a Deus. Lembrar que o povo hebreu é um povo escolhido, eleito por Deus para ser uma nação exclusiva de Deus. No Novo Testamento, a igreja ocupa, paradoxalmente, essa posição, um povo eleito que vem ser exclusivo de Deus. Mas o povo ali de Israel, nessa época dos juízes, eles se misturavam aos assuntos mundanos, eles tinham proeminência em relação à adoração a Deus, e também a obediência a Deus ficava em segundo plano. E com isso eles adotavam cultos pagãos, com cultos a divindades estrangeiras, e abandonavam a identidade do povo eleito, da lei de como adorar a Deus, conforme Deus passou para Moisés lá no livro de Levítico, reiterado em todo o Pentateuco, como adorar a Deus. E promoveu essa secularização, esse mundanismo entrando ali, promove o quê? Em vez de eles se preocuparem com a comunidade, com toda a nação, cada um começa a se preocupar com o seu próprio nariz, com seus próprios interesses, ficam focados nos seus próprios interesses. E a palavra mais triste, a frase mais triste que tem dentro da Bíblia para um povo, nós encontramos ali em Juízes, repetido várias vezes: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Ou seja, não tinha mais a Bíblia, a palavra de Deus, como o seu juízo de valor. O egoísmo, e com isso o afastamento de Deus, a adotação de cultos pagãos, e cada um cuidar dos seus interesses. O que causou ali? Causou o povo se afastando de Deus, e com isso, quando o povo se afastou de Deus, Deus permitia, ou esse afastamento de Deus permitia com que fossem subjugados por nações inimigas. Israel, muitas vezes, por isso o ciclo, eles pecavam, se afastavam de Deus, vinha a opressão, os povos inimigos vinham e oprimiam eles, tiravam as suas colheitas, tiravam os seus valores, eles ficavam subjugados a essas nações, aí eles se arrependiam, irmão Alex, aí eles clamavam a Deus, e Deus então enviava um juiz para aquele momento. E depois o ciclo reiniciava, nesse período de 300 anos. A consequência disso
ser subjugado por nações, e isso ocorre também para os cristãos nos dias de hoje. Se misturar com o mundo, o que vai acontecer? O próprio mundo vai engolir, porque nós vemos aqui, gera o próprio, aquele que se faz amigo do inimigo, o inimigo vem contra ele. Conflitos internos, o secularismo, ele levou a divisão e lutas entre as tribos, enfraquecendo a unidade do povo. No livro de Juízes tem um episódio que ocorre em Judá, em Gibeá, numa cidade, em que todas as tribos entram em uma guerra civil. Todas as tribos lutando contra a tribo de Benjamim. E se não Deus intervir ali, a tribo de Benjamim seria aniquilada. Mas Deus tem uma promessa de todas as tribos serem mantidas, e houve essa luta interna entre as tribos. Então, o secularismo, ele traz isso. E dentro das igrejas, o que traz? Né? Nós vemos lá Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Em 1 Coríntios, o maior problema daquela igreja, do início ao fim, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios até a segunda epístola, todo momento Paulo está tratando da divisão que há dentro da igreja. Então, quando as pessoas fazem aliança com o inimigo, pode ter certeza que o inimigo vai trazer dissabores, vai trazer sofrimento, vai trazer calamidade, vai fazer coisas que não agradam. Nós temos aqui, irmão Alex, nós estamos falando sobre mulheres na Bíblia, o livro de Ruth e o livro de Esther, que esse trimestre nós estamos estudando. Então, podemos falar um pouquinho de Débora, rapidamente, porque Débora, nesse período dos juízes, ela foi levantada como uma juíza que liderou o povo na luta contra os cananeus. Ela foi uma heroína também, que nós podemos citar nesse período dos juízes. Então, nós vemos ali vários episódios que são advindos, esse secularismo. E agora nós vamos falar sobre o hedonismo. O hedonismo também, um período uma atividade muito triste para a nação de Israel. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer, pelo deleite. Então, nós vemos que durante a época dos juízes, nós falamos de secularismo, agora vamos falar de hedonismo. Hedonismo, então, nesse período dos juízes, o povo hebreu viveu um período marcado pela busca do prazer e do deleite. E isso refletia em toda o povo hebreu. Nós vemos quais as características do hedonismo. Eles gostavam de fazer adoração a deuses cananeus, irmão Alex, fora do ritualismo, ou misturado com o ritualismo judaico, porque eles buscavam prazeres terrenos, através de festas, de celebrações, festividades repletas de comidas, de bebida, diversão, e isso de uma forma que muitas vezes nós vemos nos dias de hoje alguns cultos sendo realizados assim em alguns segmentos religiosos, em que o prazer, em que a festividade, em que a bebida, tudo é bem-vindo. Mas qual o resultado disso? Para o povo de Israel foi um relaxamento moral, uma erosão dos seus valores, crescentes práticas de imoralidade e, consequência, violência naquele povo. As influências do mundo, do secularismo, trouxeram isso. Eles tiveram influência do povo cananeu, eles olharam e viram que o culto aos deuses cananeus era mais divertido que o culto ao Deus verdadeiro. Não tinha ritualismo, o ritualismo era através de festa, através de orgias sexuais, e começou aquilo a atrair a eles. E com isso, eles quebraram uma aliança com Deus, que eles eram o povo eleito para adorar a Deus acima de tudo, e eles ficaram vulneráveis a todas essas tentações. E a falta de líderes da nação contribuiu muito para essa disseminação do hedonismo dentro da sociedade hebreia da época dos juízes.
E, consequência disso, os conflitos internos entre as tribos só se intensificaram e os hebreus se tornaram, então, alvos fáceis para a invasão dos inimigos, opressores estrangeiros, e é isso que nós temos que ficar atentos. Nós precisamos servir a Jesus é renúncia, renunciar. Não é o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. O povo de Jesus Cristo é o povo mais feliz porque é o herdeiro da salvação. A nossa alegria é a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Então o hedonismo, a busca pelo prazer imediato. Olha, a gente vai olhar para a Bíblia no Antigo Testamento, na história dos juízes aqui, que é o cenário em que ocorre a história de Ruth, e nós vamos ver o que esse povo ele sofreu, as consequências de querer cultuar a Deus de uma forma sincretista, de uma forma hedonista, e se afastando do Deus verdadeiro. Eles estiveram com essa opressão. Nós, nesse período histórico ainda dos juízes, nós vemos esse ciclo, repetindo de novo o ciclo que vai ocorrer. A nação de Israel, ou o povo hebreu, ele entra num período de pecado, de apostasia, de afastamento de Deus. Resultado disso, opressão, invasão do inimigo, dos povos inimigos, eles sendo subjugados por esses povos inimigos. Aí, isso num período de anos, não é de um dia para o outro, são vários anos que vai ocorrendo isso, até que a nação se arrepende e vai clamar a Deus como clamou lá no Egito por um libertador. E Deus então envia um juiz que vai vencer aquele povo, se é contra os filisteus, os midianitas, que os juízes se levantam contra esses povos, no caso de Sansão contra os filisteus, que é mais nítido na mente de todos. Sansão então ele vem como um juiz e ele vai libertar o povo da opressão dos filisteus. Aí depois o povo entra num relaxamento, começa gradualmente de novo se afastar de Deus, entra em pecado, vem de novo a opressão, vem de novo o clamor, e o ciclo se repete por 300 anos aproximadamente. E por quê? Porque cada um pensava no seu próprio interesse, focado no seu interesse e não no interesse de toda a nação. E cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos naquela época, irmão Alex. Muito bem, vimos então aí essa abordagem, contextualização do que aconteceu aí no período dos juízes, período esse que corresponde ao período dos assuntos, dos fatos narrados no livro de Ruth. Percebemos então claramente aí que foi um período conturbado na história do povo de Israel. A expressão cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou como diz na tradução da linguagem de hoje, cada um fazia o que bem queria, foi algo que determinou para os momentos de escassez, de esfriamento na fé, abandono de Deus, como nós vimos aqui, períodos que foram marcados por apostasia, infidelidade, e então nós vimos aí que tudo isso se deu especialmente a partir do momento que foi o momento marcante, que foi a morte de Josué e também dos anciãos que lideravam naquele tempo. Vimos que com a morte desses homens, a situação, a decadência no povo aconteceu. O povo acabou seguindo cada um seu próprio rumo, e a Bíblia é bem enfática quando nós lemos no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, não havia rei em Israel, não havia uma liderança, e aí nós percebemos o problema que acontece quando não há liderança no meio do povo de Deus. Deus institui líderes para orientar o seu povo, e a Bíblia Jesus vai, segundo a perspectiva de Paulo lá,
na sua carta, ele vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, pastores. E com isso nós percebemos o cuidado de Deus para lideranças que devem se estabelecer no meio da igreja para conduzir o povo do Senhor pelo caminho certo, pelo caminho correto, pela palavra de Deus. Deus sempre teve com o povo de Israel uma intenção. A intenção era de que ele próprio governasse o povo, mas o povo não pôde suportar, digamos assim, o governo de Deus. Então Deus utilizou-se de homens, mas sempre que aquele líder se saía do meio do povo, e nós vemos isso claramente no período dos juízes, quando levantava-se um juiz, o povo vivia um tempo de paz, de julgamentos, e depois voltavam às mesmas práticas, os mesmos problemas, por causa de uma falta de uma liderança contínua e que encaminhasse o povo do Senhor para o caminho do Senhor. Então nós vemos ali que quando morre Josué, quando morrem os anciãos, morrem com eles todos os exemplos, todas as influências positivas que estes homens traziam sobre o povo de Israel. Porque a Bíblia vai dizer que o povo não conhecia a Deus. E o conhecimento de Deus nesse período não era um conhecimento da mente, de conhecer fatos históricos, mas era um conhecimento relacional. Então o povo afastou-se de Deus e aí sérios problemas sobrevieram sobre o povo. E aí nós vemos que o povo clamava e Deus atendia. Nós observamos nesse contexto que Deus é um Deus que sempre está pronto para estender a mão para aquele que clama. É bem verdade que Deus também é justo e Ele não tratará, Deus não deixará aqueles que pecam deliberadamente contra a sua pessoa, sua santidade, sem que sejam tratados, né? Então nós vemos Deus tratando com o povo de Israel, mas quando eles se arrependiam, o Senhor estendia as suas mãos para abençoar. Quando nós vemos esse período caótico no livro de Juízes, nós percebemos então que é importante uma liderança madura, temente a Deus, para orientar o povo na presença do Senhor, na adoração, na busca, no clamor ao Senhor. Também é importante a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para nortear o povo no caminho certo. Quando o povo de Deus perde a direção da palavra de Deus, e o povo se perde. Então, o livro de Juízes traz essa característica, que uma liderança madura, coerente, que busca a palavra de Deus, que tem intimidade com Deus, e nós vemos que Josué, é óbvio que nós estamos remetendo ao período antes dos juízes para indicar o que acontece agora no período de juízes. Josué era um homem espiritual, um homem temente a Deus, e que tinha nele e a sua casa, serviam de fato ao Senhor. E aí precisa de uma liderança com essas características, uma liderança madura e que também valorize a palavra de Deus, assim como foi importante Moisés, que governou o povo e pelo caminho do deserto orientou o povo para buscarem a presença do Senhor. Então nós também podemos extrair aqui também que esses problemas que aconteceram em Israel foram porque eles foram seduzidos pelos atrativos das coisas terrenas. E nós percebemos que eles não venceram, não derrotaram os povos que eles precisavam derrotar, e pelo contrário, fizeram alianças com esses povos, casaram-se com as filhas desses povos que viviam na idolatria, e aí nós percebemos uma lição extraordinária, que aquele que faz aliança com o mundo não pode permanecer na presença do Senhor. Em algum momento vai sucumbir. Não ache que o crente, ele não pode achar que ele vai ser forte o suficiente para vencer quando ele faz alianças erradas. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, e não há possibilidade, então, de alianças serem feitas que desagradam a Deus e permanecer.
lições extraordinárias do livro do período dos juízes que constroem esse cenário do período de Ruth, que Ruth vai retornar ou vai viver ali com a sua sogra Noemi. Você está no programa Palavras da Verdade, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, comentar, se inscreva no canal, não custa absolutamente nada a você. Então vai aí, procure um link aí, inscrever-se, inscreva-se, é muito importante, tá? Deixe sua curtida, comente o que você entende sobre essa história do livro de Ruth, você já leu esse livro, qual as lições que você aprendeu quando você leu esse livro. E se você não leu, como o nosso irmão Jair costuma dizer, lição de casa, você tem oportunidade de ler esse livro rapidamente, são 4 capítulos, você lê em cerca de 20 a 25 minutos, uma leitura bem tranquila e apreciando os detalhes que contém nesse texto sagrado. Irmão Jair, tópico 3, o propósito e mensagem, então, do livro de Ruth. Nós já falamos, então, sobre como está o livro de Ruth na organização da Bíblia Sagrada, que ele é um livro histórico, traz narrativas históricas importantes, que na Bíblia hebraica ele é diferente, a sua posição, mas ele está lá num contexto de livros poéticos, né? E no livros poéticos. Vale ressaltar, irmão Jair, que o livro de Ruth ele era lido na festa do Pentecostes. Veja só que interessante. Ainda é. Ainda é, né? Então, e nós vimos também, então, sobre como está na nossa Bíblia cristã, vimos sobre a possível autoria de Samuel, vimos, então, esse contexto do livro de Ruth, que está inserido no contexto do período dos juízes, que nós temos ali um livro anterior ao livro de Ruth, temos o livro dos juízes, essa conexão muito bem feita, pois se trata de ser o mesmo período. E vimos que era um período difícil, um período terrível de abandono da presença de Deus, e que Deus pesava a mão, levantava os juízes quando eles clamavam, mas que esse contexto, então, de adversidade é o contexto do livro de Ruth. Agora, nós vamos, então, para o terceiro tópico, falando sobre o propósito e mensagem, irmão Jair. O que nós podemos afirmar sobre esse ponto, irmão Jair? Bom, nós estamos falando do livro de Ruth. Então, nós vamos falar do propósito desse livro e da mensagem. A gente vê, vamos citar aqui, irmão Alex, comentar rapidamente, um propósito e 2 mensagens que contém esse livro. O propósito principal, nós vemos, são vários propósitos atribuídos aqui ao livro de Ruth, mas o principal e mais evidente é que é desse livro apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E nós vemos em Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, que a bênção de Jacó sobre os seus filhos, quando ele vai impetrar a bênção sobre Judá, ele vai dizer: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, foi profetizado por Jacó nessa bênção, e nós vemos que Rúben é o primogênito, o filho primogênito de Jacó, mas ele perde a sua primogenitura em virtude da sequência de pecados que ele cometeu. E aí a promessa, então, foi feita a Abraão, da descendência ser abençoada, vai ser cumprida agora através da tribo de Judá, de onde veio o Senhor Jesus Cristo. Samuel, então, sendo o autor do livro de Ruth, ele cumpre esse propósito, ele mostra esse propósito ao registrar a genealogia de Davi, e ganha ainda muito mais sentido, já que naquele tempo o rei era Saul, um benjamita. E nós vemos aí a ancestralidade de Davi, então, legitimada para o trono. Nós vamos ver uma mensagem aqui, a mensagem principal do livro de Ruth é o amor
de Deus e o plano de redenção da humanidade. Nós vamos ver aqui como representantes dos judeus e dos gentios, 2 personagens aqui, respectivamente, Ruth e Boaz. Eles prenunciavam, então, essa bênção, esse plano de redenção para toda a humanidade e não somente para a nação de Israel. A redenção, então, ela é vista no livro no sentido literal e tipológico. No sentido literal é porque Boaz vai redimir a Ruth. Para nós, brasileiros, gaúchos, é um pouquinho estranho a questão da remissão, da gente entender aqui. Mas para o israelita é uma coisa muito espontânea, muito natural. Para nós, o que é natural? Fazer um chimarrão, sorver um chimarrão, participar de uma roda de chimarrão. Isso para nós é uma coisa muito natural, de fazer um chimarrão. Você pega ali uma cuia, a erva mate, a temperatura da água certa, você vai posicionar a cuia, vai colocar a bomba e vai fazer. Para nós é uma coisa muito natural, como respirar. Ou então preparar uma comida típica, um churrasco, uma coisa... É natural para o gaúcho fazer isso. Para o brasileiro, talvez aí o que é mais predominante, uma feijoada, talvez no resto do Brasil seja muito fácil de fazer, de todos entenderem, mas para Israel a questão da remissão, de ter uma redenção, um redentor aqui, é uma coisa que parecido com isso, é tão natural para eles que faz parte da cultura deles ter esse remidor, aquele que vai preservar a descendência de um familiar, porque há o interesse de Deus de colocar isso para que se mantenham as tribos, se mantenha a identidade do povo. Então, na forma literal, Boaz, ele é o remidor de Ruth, que nós estaremos vendo nas próximas lições, e também, de uma forma literal, ele preserva a descendência de Elimeleque, que é o marido falecido de Noemi, outra personagem aí que nós vamos tratar mais profundamente nas próximas lições, mas na parte tipológica, ou seja, profética, nós vamos ver que Boaz, aqui a questão de ser um remidor, ele é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que nos resgatou do mundo, do pecado, do erro, da mentira e nos trouxe garantia de pertencer à família de Deus. E outra mensagem, então, que nós temos eloquente aqui no livro de Ruth é a lealdade, a fidelidade, o altruísmo, a abnegação que nós vemos retratado aqui através dessa personagem que é a Ruth. Porque tratamos no início da nossa aula aqui sobre a questão de apostasia, de afastamento no período dos juízes. E essa história de Ruth, ela ocorre nesse contexto de juízes. Um momento de apostasia, mas uma janela que se abre. E essa janela se abre mostrando que nem tudo foram trevas nos dias dos juízes. Deus sempre preservou um remanescente e agora a gente vê aqui um remanescente fiel a Deus, que temia a Deus e que foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, nós também, nos dias de hoje, nós podemos ser a diferença e convicção de que o justo viverá pela fé. E nós temos então essa mensagem de altruísmo, que é um valor de abnegação num período em que predominava o egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo, a busca pelo prazer, né? E nos dias dos juízes, a maioria viviam seus próprios padrões e interesses. Nós vemos a história de Ruth juntamente com a sua sogra, esses valores de amor não egoísta, de um amor altruísta, de fidelidade de uma mulher com a outra aqui, de servir. Veja só a lealdade de Ruth para com Noemi e sua família.
é um exemplo de amor, de compromisso, de altruísmo, de abnegação, de fidelidade a uma à outra. Então, o exemplo de Ruth, nós vamos guardar, nós temos essa mensagem, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus para redimir no plano de redenção da humanidade. E nós temos também o amor, a fidelidade, o altruísmo e o respeito em que a nora demonstra pela sogra e a sogra demonstra pela nora aqui no livro de Ruth. Então, nós podemos resumir aqui, dizer que o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam nesse pequeno livro, mas de grande valor. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o propósito e mensagem do livro de Ruth. Vale acrescentar, irmão Jair, que quando nós observamos o livro de Ruth também demonstra a fidelidade de Deus, como Deus responde de maneira fiel às suas promessas e com provisões àqueles que dedicam uma vida de fidelidade a Ele. E nós vimos isso acontecendo na vida de Ruth, uma mulher moabita, não era da descendência do povo de Deus, mas que decidiu por servir o Deus de Israel. E a partir daquela decisão ela passa a viver essa característica de um Deus que é fiel, um Deus que, como diz o texto de Isaías, ele trabalha pelos que lhe são fiéis, que ele trabalha por aqueles que buscam a ele. Outro aspecto que mostra aqui é esse ponto de Deus de não ter acepção de pessoas, que Deus recebeu essa mulher no seio do seu povo e ainda fez dela uma grande mulher quando ela vai ser então aquela que vai fazer parte da linhagem do Messias, né? Então veja que Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama e dá oportunidade a todos. É bem verdade que aqui um projeto extraordinariamente grande, mas e vale uma mensagem para nós de não agirmos com acepção de pessoas com ninguém, não rejeitarmos ninguém. Deus não rejeita, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem somos nós para fecharmos a porta para alguém, se Deus escancarou ela para o mundo que quiser entrar, através do seu Filho? Bem verdade que a porta é estreita e o caminho é estreito, mas é uma manifestação tão grande do amor de Deus, mostrando que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. E também vemos, como o irmão mencionou, essa virtude de Ruth, que é a lealdade, né? E essa característica dela, nós vamos abordar mais ainda na lição seguinte, onde nós vamos mostrar a relação dela com a sua sogra. Mas vale aqui destacar esse aspecto do sacrifício, do amor sacrificial que ela realizou pela sua sogra. Abandonou sua casa, tendo ela a possibilidade de voltar para os seus deuses, voltar para a casa de seus pais. Ela rejeita tudo isso e vai acompanhar essa mulher, a sua sogra Noemi. Também vemos aqui que uma das mensagens que tratam aqui de uma maneira muito importante, muito séria, e que todos os nossos ouvintes precisam ter consciência, é de que o livro ele apresenta então o cenário da monarquia de Davi. Como já foi mencionado, possivelmente escrito por Samuel, ele vai trazer ali as comprovações do porquê Davi era para aquele reinado. Ele era para ser rei porque ele era da tribo de Judá. Profecia essa que havia sido dada lá pelo pai Jacó, que disse que da descendência de Judá nunca faltaria o governo, né? O cetro não se apartaria dele. Então nós vemos aqui o livro mostrando a genealogia que liga Ruth, Boaz e Davi, e também estabelece uma conexão extraordinariamente coerente com Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria
da casa de Davi, que viria da descendência de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Não é uma coincidência, é a providência divina de Deus. Irmão Jair, o que nós podemos concluir do tema de hoje que nós falamos sobre o livro de Ruth, irmão Jair? Irmão Alex, eu vejo que Ruth, ela representa para nós hoje aquela pessoa que ela ainda não é crente, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo. Essa pessoa que não aceitou Jesus Cristo, ela está envolta num contexto paralelo ao que ocorreu na época de Juízes, distante de Deus, andando pela sua própria medida. E Ruth, ela veio de um ambiente pagão, um ambiente sem Deus, de um ambiente que a gente viu na primeira aula, em que não se comparava com as nações pagãs próximas, Babilônia, os cananeus, os moabitas eram muito piores do que esses povos pagãos, e Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, um coração que se humilha perante ele. Não importa de qual meio a pessoa for, se ela se humilhar perante Deus, se ela der o primeiro passo em relação a Deus, Deus vai acolher e ela vai ter uma nova vida no Senhor Jesus Cristo, e ela terá a remissão dos seus pecados, e ela vai ser uma pessoa incluída na família de Deus. Assim como Ruth, ela foi incluída na nação de Israel, a pessoa que hoje ela pode quebrantar o seu coração e dizer: eu quero pertencer à família de Deus, conforme as Escrituras declaram. Muito bem. Meus queridos irmãos, vimos então hoje aí sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é um livro narrativo histórico, mas também com profundidade espiritual, com lições tremendas e gloriosas. Aliás, o próprio escritor, ele não ignora os aspectos subjetivos da vida dos personagens. Traz as emoções, mostra a tristeza de Noemi, desespero, a sua dor, a sua intensa dor quando ela perde seu marido, quando ela perde seus filhos. Revela também sentimentos como humildade, esperança, gratidão. Revela também carinho, responsabilidade, como Ruth, carinho tem de Ruth para com Noemi, a responsabilidade de Noemi para com Ruth, quando Noemi diz: volta para tua casa, eu não quero te fazer uma mulher sem um casamento, não tenho mais filhos para que você possa casar. Vemos também amor, satisfação, todos sentimentos que o escritor traz aqui para mostrar uma mensagem narrativa, mas ao mesmo tempo linda, profunda e com ensinos gloriosos. E eu tenho certeza que você não vai perder o próximo programa, onde nós vamos tratar sobre o tema do aspecto de Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Se você tem algum problema com a sua sogra, você não pode perder esse programa. Irmão Jair, chegamos ao final deste programa, nós vamos fazer uma oração. E teria alguma coisa mais a acrescentar sobre o tema, irmão Jair? Só para deixar os nossos irmãos mais na expectativa, né? Nesse livro de Ruth, você que gosta de drama, tem drama, ele tem aventura, o retorno de Ruth de Noemi para Belém. Ele tem aventura, ele tem romance, ele tem suspense também. Então, fique conosco ainda ao longo desse trimestre aí, muita coisa boa vem. Deus abençoe a tua vida. Muito bem, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós oramos pelos nossos amigos ouvintes que nos acompanharam até este momento, pedindo sobre eles a sua bênção, Senhor. Quem sabe alguém que está nos acompanhando esteja passando por momentos difíceis, Senhor, talvez por momentos desesperadores. Senhor, com problemas na sua família, com tristeza profunda na sua alma, com depressão, com ansiedade. Quem sabe, ó Deus, uma desistência da vida brotando no seu coração, mas que nesta oportunidade o teu Espírito Santo encontre este coração agora, quebrantado, e faça nele morada. Senhor,
Venha neste momento trazer paz para essa família, Senhor. Venha trazer paz para esse coração. Venha trazer restauração, pois Tu és um Deus que não rejeita aquele que se aproxima de Ti, Senhor. Que essa pessoa possa ter um entendimento, Senhor, do grande amor que o Senhor tem por ela e o que o Senhor moveu na história da humanidade para manifestar este amor. O Senhor rompeu com qualquer lógica da física, Senhor, quando envia o Teu Filho à terra, nascido, Senhor, a partir do Teu Espírito Santo, Senhor, gerando no ventre daquela mulher o Teu Filho que veio para salvar a humanidade. Senhor, o Senhor fez tantas coisas manifestando o amor por cada um, Senhor, que essa pessoa entenda o Teu amor e que entregue a sua vida a Ti nesta hora, Senhor. E que o Senhor abençoe a sua vida, restaurando em todas as áreas que ela precisa. E ainda que ela ache que, Senhor, que hoje está tudo perdido, Senhor, assim esteve na vida de Noemi, assim esteve na vida de Ruth, Senhor. Tudo parecia perdido, mas o Senhor é um Deus de restauração e que faz nova todas as coisas. Senhor, que haja paz nesse lar e nesta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, agradecemos a sua companhia que esteve conosco até este momento.